Sejam muito bem-vindos a mais um programa Trícia Tadros. Agradeço a audiência de vocês de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta e 78 na TV fechada. Para cortes, @Trícia Tadros, e a qualquer hora do dia ou da noite você vê o vídeo completo no YouTube, canal Programa Trícia Tadros. O nosso convidado de hoje é o filósofo e mentor de carreiras, Tarselo Brelas. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Trícia, por me receber. Eu fico muito feliz, por essa oportunidade de estar divulgando aqui o livro. Eu que fico muito feliz. Olha só, eu vou contar um segredinho aqui para vocês. Eu já tinha recebido o material do Tarselo fazia um tempinho. Tinha prometido para o assessor de imprensa dele encontrar um encaixe na agenda, né? E hoje a gente tinha uma convidada que foi internada e eu mandei uma mensagem para o assessor de imprensa dele dizendo que tinha surgido uma vaga, um encaixe, e ele prontamente veio, atendeu o nosso convite no mesmo dia. Eu só tenho gratidão. Tá. Eu digo que a vida é feita, de oportunidades, então não poderia perder esta oportunidade. Surgiu e desejo melhoras para a doutora, psicóloga, para que ela possa estar aqui em outro momento, mas... Com certeza. Logo, logo ela, doutora Luana, se recupere logo, fique logo boa e volte, mas é porque tinha que ser, né? Tinha que acontecer hoje essa entrevista com esse mentor de carreiras, com esse filósofo. Você sabe que a filosofia, ela te faz pensar, né? Ela te ensina a pensar, né? E ao pensar, ao aprender a pensar, você se prepara para refletir a respeito de qualquer coisa na vida, inclusive sobre carreiras. Inclusive sobre carreiras. Eu lembro na sala de aula, quando estudava filosofia, que o conceito, às vezes a gente cria toda uma teoria, o que é filosofia, eles ficam lá no mundo das ideias, e a filosofia ela não é nada mais, nada menos do que a reflexão crítica sobre a realidade, e sobre todas as realidades. Então, eu fico feliz de poder estar aqui hoje falando da filosofia e falando da filosofia aplicada. Exatamente, a filosofia aplicada, que durante tanto tempo foi tão difícil de encontrar onde aprender, né? A filosofia aplicada. Hoje a gente tem redes de escolas que trabalham com a filosofia aplicada, né? Nós já temos cursos para crianças e para jovens, mas antigamente a filosofia ela era ministrada de uma maneira tão distante da vida diária, né? Eram os professores com mais idade, uns professores com uma eloquência muito grande, com uma linguagem mais rebuscada. Ela era mais eliticista, mais culta, né? Poucas pessoas tinham acesso às ferramentas da filosofia. Exatamente. Mas que bom que através da democratização, da informação, a gente consegue acessar esse conteúdo, que ele é importante para todo mundo. Sem dúvida, se a pessoa pudesse, já na fase da criança, como tem aí o livro, O Mundo de Sofia, começar a ter a resposta para os porquês da existência, sem dúvida nós teríamos pessoas mais críticas, mais conscientes da realidade. E se você perguntar para a gente qual é a idade certa para começar a ensinar seu filho a pensar, começar a ensinar a filosofia ao seu filho, é a idade dos porquês. Né? A idade dos porquês. Quando ele começa a perguntar o porquê de tudo. E, Trícia, é interessante a gente perguntar sobre o grande objeto da filosofia, porque não deixa de ser a dúvida, a pergunta. Então, a criança, ela desenvolve a filosofia em sua essência porque ela vem com a pureza, ela vem com aquele olhar do filósofo diante da realidade de questionar, mas por que isso? Por que isso está neste lugar e não no outro lugar? E surgem as respostas. Geralmente, por volta dos 7 anos, as crianças entram na idade dos porquês, né? De perguntar por que isso é assim, por que isso é assado.
E, gente, a pior resposta que você pode dar é o antigo porque sim, né? O porquê sim. E é tão difícil para uma criança que encontra pessoas, né? E a gente vai entrar num ponto crítico que é a educação das crianças, no sentido de não querer responder aos porquês da criança, porque cria naquele ser a timidez, uma timidez. Porque é difícil se preparar para responder a todas as perguntas das crianças. Demanda tempo, demanda estudo. E nem todo mundo está tão preparado assim para ser pai quando é, né? Então, hoje, graças a uma melhora nesse ensino, nós já temos cursos que ensinam filosofia para as crianças desde cedo, né? Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, era um padre, sempre um padre, muito idoso, filos, sabedoria, né? Filos, amigo, Sofia, sabedoria, filósofo ou amigo da sabedoria. E olha, uma curiosidade sobre a minha vida que eu vou compartilhar com vocês. Eu só tive o privilégio de estudar filosofia porque eu estudei para ser padre. Olha só, Foi uma experiência do seminário que Mas você fez o seminário aqui em Manaus mesmo? Não, eu acabei ingressando no instituto chamado PIME, Pontifício Instituto das Missões Exteriores, e fui estudar em Santa Catarina, em Brusque. Olha. E fiz esse movimento de sair da minha cultura, do meu ambiente familiar e de amigos, e conviver com outras pessoas que estavam focadas nesse Gente, nesse em conteúdo. breve Santa Catarina vai ter mais amazonense do que Manaus. Anotem o que eu estou dizendo. Hoje eu me despedi de um amigo querido também, que também está se mudando agora no meio do ano para Santa Catarina. Manaus está mudando para Santa Catarina. O que Santa Catarina tem de tão maravilhoso, tá certo? Santa e Bela Catarina. Meu Deus do céu. Santa e Bela Catarina. Olha, não é fazendo aqui uma distinção sem fundamento, mas a realidade é que o sul do Brasil ele é mais desenvolvido socioeconomicamente falando. Não estou falando de valores étnicos. Né? Sim, e permite, né, mais oportunidades de trabalho, melhor qualidade de vida, sem dúvidas. E acabei de voltar de lá faz umas 2 semanas e meia. Mas tu atribuis isso à infraestrutura, à colonização europeia, principalmente à colonização alemã, pomerana, ucraniana, enfim. Eu morei no Vale Europeu, na cidade de Brusque, e uma região muito industrializada. Eu atribuo justamente ao modo de pensar. As pessoas que ali habitaram, elas vieram com o sentido de justamente se desenvolver economicamente. Começar uma nova vida. Trabalhar, né, e criar uma vida melhor, né? Uma vida melhor. As outras regiões do Brasil, não quero, como eu disse, entrar nesse discurso de ser melhor ou pior, mas a nossa história aqui é diferente. É que o Amazonas, a Amazônia, de uma maneira, ela é um espaço tão grande que não ficou tão habitada e tão interligada quanto o Sul, né? Colocaram um número muito grande de colonos no Sul, né? E acabou que a infraestrutura criada lá acabou sendo a melhor do Brasil, né? Sem contar com o espírito do imigrante que vem realmente para trabalhar, para ganhar dinheiro, a grande maioria fugindo de guerras, de fome, né? Sim, exatamente. Então, a mentalidade é de sobrevivência até, né? As pessoas que vieram pós-guerras, que vieram justamente vencer na vida. No Museu da Imigração, em São Paulo, a gente chora, eu pelo menos choro, né? Que eu sou a emotiva, a emocionada, com os depoimentos daqueles imigrantes, dos filhos dos imigrantes, né, que vieram. Às vezes o pai trazia apenas uma ferramenta, não trazia nada na viagem, só essa ferramenta de trabalho, ou carpinteiro, ou sapateiro. Às vezes eles não tinham como trazer absolutamente nada, às vezes uma troca de roupa e a sua ferramenta de trabalho. E todos eles prosperaram muito, né? E eu pensava que no Brasil a segunda língua mais falada fosse o espanhol.
E na verdade é o alemão. Pasmem, né? Nós temos um maior número de falantes de alemão do que de falantes de espanhol, de italiano e de inglês. E o inglês. Agora, falando desse processo de imigração, vamos trazer um dado importante, né? Uhum. Eles encontraram esses imigrantes, e até hoje ainda encontram, um apoio muito grande das instituições. Estou falando dos governos. Não, a região de Santa Catarina toda era uma área do príncipe, marido da princesa Leopoldina, não é isso? Exatamente. E aí, quando a gente pensa o desenvolvimento da Amazônia... Desculpa, é uma imigração muito antiga, da época do Brasil Imperial ainda. E quando a gente pensa o nosso desenvolvimento, a gente tem uma contribuição nordestina muito grande. Sem dúvida. Só que os soldados da borracha não tiveram a mesma estrutura, o mesmo apoio que lá o do Sul tiveram, né? Então... Desculpa interrompê-lo. O governo imperial deu um apoio muito grande, uma estrutura muito grande para o início da colonização europeia no Brasil. Primeira colônia, Petrópolis, enfim, no sul, que eram terras, uma estrutura muito grande. O que já não aconteceu aqui no período da República, quando os soldados da borracha vieram para cá sem estrutura nenhuma, com a cara e a coragem. O processo, né, de habitação da Amazônia, ele tem um ideal muito bonito, mas na prática deixou ficou muito a desejar da realidade. E eu ainda fico muito triste, sabe, Tarselo, com as pessoas. Nós todos aqui no Amazonas nascemos com amor à natureza, a preservação à natureza, com questões ecológicas, né? Essa harmonia entre homem e natureza, entre homem, a fauna e a flora. Só que a gente fica muito triste quando pessoas que nunca pisaram aqui tentam legislar a respeito do que pode ou não pode ser feito e trabalhar para garantir ainda mais o isolamento do nosso povo, né? Ainda mais prejudicada a infraestrutura que a gente já não tem, falando que integrar a Amazônia é crime ambiental. Gente, quando que a gente deveria, em qualquer lugar do mundo, se nós não fôssemos amazônidas, nós seríamos professores das gerações a respeito da conservação e da convivência com o meio ambiente, não é isso? E isso é um atentado até a um direito, né, da Constituição, o direito de ir e vir, porque no nosso caso se torna limitado. A gente acaba limitando o acesso das pessoas e dificultando o progresso. Imagina os comerciantes. Você que entrevista bastante empreendedores amazônicos, é uma das dores a questão da logística, porque é muito caro. Até na própria pandemia, que tanto o assolou, né? Sim. Com o nosso povo, né? Eu posso falar, eu perdi mãe, avó, tios, quase perdi meu marido durante a pandemia, e a gente não tinha como receber em tempo hábil os insumos, né? Porque a gente não tem ligação, o Brasil não entende, o Brasil desconhece, né? O Brasil pensa o Brasil lá do Planalto Central e enxerga o Brasil somente no eixo sul e sudeste, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito triste a gente falar, escutar, né, as pessoas de fora daqui falando que nos sustentam, né? A gente vai tirar um minutinho de comercial e volta já falando nesse assunto tão polêmico e apresentando o livro do Tarselo. Voltamos já. Voltando nesse segundo bloco com o filósofo e mentor de carreiras, Tarselo Brelas. Tarselo, nós falávamos aqui a respeito da nossa Amazônia,
né? Você que começou a estudar filosofia através da Pontifícia da igreja, né? Da igreja, e depois passou a estudar o processo das carreiras, né? A mentorar, né, os seus alunos. Nós falávamos aqui de quanto é difícil, né, da gente sobreviver a esse isolamento, né? Exato. E também a gente, olha, tem uma dificuldade muito grande de ter acesso aos produtos. Para você mandar fabricar, não é? Confeccionar, editar de maneira independente uma obra é complicado demais, né? Aqui tudo é custo, né? Tudo é muito caro. Você editar um livro de maneira independente ou você mandar editar fora e trazer para cá, o frete é completamente desestimulante, né? E aqui a gente fala do profissional do momento, um guia para gerenciar tarefas e entregar resultados. Fala um pouco como surgiu esse livro na tua vida, né? Trícia, o livro ele nasce desse desejo de termos uma proposta amazônica para os profissionais daqui. Uhum. Eu empreendo também no ramo do turismo, uhum, e a minha dificuldade era entender por que nós não temos bons profissionais capacitados para gerenciar grandes hotéis, gerenciar grandes empresas, porque precisamos sempre importar. E tá tudo bem o sul do Brasil ter grandes profissionais, só que nós podemos pegar o nosso próprio povo, desenvolvê-lo e obter o mesmo resultado. Uhum. Para isso, precisamos apenas de ferramentas. Então, a proposta do livro ela vem justamente ser uma ferramenta capaz de auxiliar o colaborador no dia a dia. E aí eu estou falando de todo colaborador que queira se tornar o profissional do momento. Uhum. Então eu trago a minha experiência, eu pude transitar desde a proposta de me tornar sacerdote. Então foram 6 anos ao todo ali me preparando para isso. Transitei pelo Ministério Público fazendo estágio, depois foram 7 anos em um banco. Gente, ele trabalhou em todas as áreas, vamos lá. Religiosa, sim, jurídica, serviço público, financeiro. Gente, e hoje estou na construção civil. Não, então, ou seja, Tasselo conhece todos os ambientes, né? Eu gosto todas dessa experiência. As organizações públicas, privadas, financeiras, a igreja, né, que é principal, é a base de toda a estrutura, todo o organograma desenvolvido em qualquer organização foi baseado na estrutura da igreja ou na estrutura militar, né? É uma das maiores, né, um dos maiores modelos de gestão. Sim. É a igreja. Então, inclusive eu digo que a minha experiência de lidar com as pessoas, ela vem da experiência pastoral que eu tive, uhum, e depois da estrutura que seja na gestão pública, né, quando estagiei no Ministério Público, quanto também da empresa privada, me moldaram. E eu pude pegar um pouco de cada uma. E ter uma visão muito ampla, né? E ter uma visão ampla. E eu trago no livro justamente uma das competências que é adaptabilidade. Uhum. Capacidade de você fazer várias coisas sem perder a essência. Este é o grande desafio. E engraçado, porque há um tempo, quando você falava que você fazia isso e fazia aquilo, e fazia mais ou menos dos anos 80 para cá, houve uma onda de que se você era multitarefa, você não era dedicado totalmente àquela área, o que se mostrou um absurdo, porque a pessoa que tem essa visão ampla, ela consegue se reinventar, ela consegue fazer transição de carreira, ela consegue se adaptar a novos tempos, ela consegue sobreviver e fazer essa empresa sobreviver a qualquer tipo de intercorrência interna ou externa, não é isso? Exatamente. Aí vem a grande sacada do profissional do momento. Ele tem que ter percepção
do que está acontecendo ao seu redor. E a realidade, ela mudou. A realidade do mercado de trabalho passou por grandes transformações e uma delas foi as empresas, as grandes empresas, elas não pensam mais a carreira do profissional como antes. A pessoa entrava, na época dos nossos pais, a pessoa entrava na empresa e já olhava o horizonte dela. Qual era? Vou me aposentar nesta empresa. Então a carreira ela era linear. E eu acho isso um exemplo, sabe? Eu acho um exemplo de paciência, perseverança, resiliência para essa turma que chega agora e acha que assistir a uma palestra de meia hora é muito tempo, né? Sim. Geração Z. A geração de 7 segundos no Instagram, 30 segundos no máximo, né, no TikTok. É uma geração que tem muita dificuldade de permanecer, de ter constância, né, de ter resiliência. E você me diz, né, que o profissional do momento é um profissional que tem uma visão ampla e tem uma capacidade de adaptação. Explica melhor, fala com essa geração Z aí que rasga, né, todos os direitos e garantias que poucos países têm, né, que as conquistas que a gente ainda segura na unha, né? A geração, eu peço desculpa, a geração Z, ela, e aí eu vejo com bons olhos, em que sentido? É uma geração plug and play, é a geração da tomada. Você pega, conecta, funciona. Qual é a grande aqui problemática? Eles não querem ser resilientes. Eles não querem nada que passe de 7 segundos, de 15 segundos. Para eles é chato. E aí eles ficam na superficialidade. Esta é a grande problemática da geração Z. E uma ansiedade muito grande, né? A grande parte da turma da geração Z sofre com ansiedade porque está acostumada com o imediatismo, né? Tudo muito imediato, tudo muito descartável, né? E embora o mercado tenha mudado, Trícia, mas as empresas elas querem profissionais que cheguem, que entreguem aquilo, por isso entregar resultados, mas que eles permaneçam, porque é muito caro para uma empresa contratar e demitir. Exatamente. O processo de admissão é muito caro treinar também. Muito caro Nenhum profissional chega pronto a uma empresa. Existe todo um investimento em treinamento, né? Exatamente. Você, como empreendedor, sabe disso. Exato. E aí, quando a gente tem jovens chegando, mal educados, e aqui é uma fala que eu compartilho com o Mário Sérgio Cortella, é dele, aliás, e mal educados no sentido de terem a paciência, de respeitar a hierarquia, de quererem aprender. Coisas que a igreja te ensinou muito bem. Sim, formação, né? A gente entra ali e sai de uma forma. Né? E a hierarquia. Todas as teorias administrativas que referem à hierarquia buscam na igreja os modelos mais antigos de hierarquia, né? Exatamente. E a gente vem de estamos vivenciando, né, agora com um pouco mais de moderação nos últimos anos, essas mudanças que o mercado vem sofrendo. Todo mundo deseja o mundo Google. Eu quero trabalhar numa empresa que seja que nem o Google. Mas para você entrar numa empresa que nem o Google, você tem que se preparar. Ele não contrata qualquer tipo de profissional. Você tem que cumprir ali uns requisitos. E a primeira etapa, a etapa mais difícil, é você ser admitido, né? Ser aceito. Sim. Então, as empresas, elas acabam, muitos empreendedores, eu fui um desses, que quis criar na minha empresa, no meu modelo de negócio, meu modelo de gerenciar na empresa onde trabalho, a gestão Google, mas com profissionais não preparados. Então, a gente precisa entender o lugar que eu quero trabalhar, se ele atende à minha expectativa, porque nós fazemos parte de uma geração que trabalha por propósito, e aí desde a Millennium até a geração Z, só que a geração Z, hoje, ela
tem essa dificuldade de entender como que as empresas funcionam. E elas têm a ansiedade e não querem. Por isso que contrata um profissional, ele sai logo depois de 3 dias. Às vezes, no mesmo dia, já pede a demissão. Às vezes não aguenta o primeiro dia. E tem uma coisa aqui que todo mundo que vem de fora, as empresas que vêm de fora, gostam de classificar, rotular como demissão amazônica. Sim, sim. Porque é uma característica muito nossa, né, do povo daqui, de não chegar a falar, né, em demissão. Ela simplesmente desaparece, né? O profissional desaparece da tua vida. Eu atuo já há 3 anos na construção civil. Uhum. E a gente, hoje, eu tenho essa percepção de que não há uma diferença, seja do acadêmico ou mesmo do profissional leigo, aquele que não passou por grandes cursos, não foi para a faculdade, ele tem um certo descaso com a própria carreira. E aqui não é puxando sardinha para as empresas. Eu falo da realidade. Tem muitos empregos, Trícia, tem muitas oportunidades, mas nós carecemos de pessoas que queiram roer o osso, entregar o resultado e aí sim poder usufruir dos benefícios. E também outra coisa que eu vejo, sabe, Tarselo, é a falta que faz o ensino técnico profissionalizante, né? Porque outras gerações saíam das escolas com uma profissão, né? Sim. Sim. E hoje a moçada sai sem uma profissão e espera encontrar numa universidade, que às vezes ele não consegue entrar, às vezes ele não consegue pagar, a solução para os seus problemas. Só que as universidades, eu não vejo a integração universidade-mercado de trabalho como se via antigamente, né? Quando o conselho universitário era composto por membros da sociedade. Então, hoje você não vê as vagas de acordo com o que o mercado demanda. Então, a gente vê que os cursos técnicos do SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, eles conseguem estar mais próximos das empresas e formar os profissionais que o mercado está procurando. Não adianta eu formar ali centenas de advogados por ano, sendo que a gente tem vagas nas indústrias, né? Exatamente. A gente está precisando de gente para trabalhar em determinadas áreas que não tem, né? Então, essa proximidade do ensino, né, com os sindicatos patronais, as empresas, né, para saber profissionais de que área que eu devo formar, né? Não vamos gastar o tempo da juventude estudando para determinadas profissões que elas não vão encontrar emprego, né? É o que eu busco sempre instruir os meus mentorandos. Eu faço parte de um projeto que atua a nível nacional e recentemente eu fui mentor de uma jovem de 21 anos lá de Fortaleza. Uhum. E é uma realidade diferente da nossa, mas que passa por essa perspectiva também que você traz de formou, não tem as oportunidades que ela queria, e hoje se sujeita para uma questão de subsistência a qualquer tipo de emprego. Uhum. E aí, quando você vai fazer a mentoria, você tem que entrar no primeiro pilar que eu abordo no livro, que é a identidade. Certo. Ok, primeiro ponto, em que você é bom? Uhum. Aí você pega aquilo que você é bom, o que você gostaria de fazer? Soma isso, e aí você olha para a realidade. O tem que oportunidade? você faria a sua vida inteira, né? O que você faria a vida inteira. E aí vem o último pilar que eu trago no livro, que é a questão do propósito. Sim. Quando você fala que era um trabalho antes da educação, né, pensava para uma finalidade, você tinha, e não é que hoje não tenha, só que hoje tem se perdido cada vez mais. Hoje está cada dia mais difícil, bons né? professores, bons profissionais. Não só isso, é porque as próprias escolas hoje, elas formam um sujeito que não está pronto para viver a idade adulta. Ele não consegue fazer a própria comida, ele não consegue fazer um imposto de renda, ele não consegue operar máquinas. Ele sai da escola
para a vida acadêmica, e nem sempre ele pode ir para a vida acadêmica. Quando se saía técnico de alguma coisa, profissional em alguma coisa, você saía pronto para o mercado e você já começava a trabalhar logo depois da escola. Hoje é um mundo de muita incerteza para essa geração, né? E aí... muitas oportunidades e muitas incertezas, a gente fica perdido. É por isso que o profissional do momento é a leitura adequada para você se inspirar e talvez procurar a mentoria do Tasselo para te levar para o caminho que você julga ser o caminho da sua felicidade, do seu futuro, né? Onde encontrar esse livro, como entrar em contato com você? O livro está disponível no @TasseloBrelas, que é o meu perfil nas redes sociais, também na Amazon. A ideia do livro era ser um e-book justamente para os meus mentorandos, então está disponível na Amazon. A pessoa acessa, o profissional do momento vai encontrar ali, e através do WhatsApp no link que vai encontrar na minha bio. É uma ferramenta, Trícia. Eu gosto de identificar esse livro como uma ferramenta para o profissional que está chegando no mercado de trabalho, para aquele que já lidera, o líder, para entender essa realidade, e quem hoje precisa fazer transição de carreira. Então, olha só, gente, @TasseloBrelas. Um beijo para vocês e até o próximo programa.